disse que talvez não consiga participar hoje. Deixa eu fazer só um lembrete aqui para Israel, que às vezes, e para o Alexandre. E aí, pronto, estamos gravando mais uma reunião do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do Centro Espírita Francisco de Assis. Israel está chegando aqui, vai entrar agora. Acabei de permitir a entrada dele. Boa noite, Israel. Bem-vindo, meu amigo. Acabamos de iniciar. Vamos Boa fazer a noite, nossa prece. Israel. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Larissa, você pode fazer a nossa prece inicial? Posso. Então, meus amigos, vamos nesse momento nos concentrar na oração, procurar inspirar energias boas, energias de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, e possamos colocar para fora tudo aquilo que nos pesa, tudo aquilo que nos deixa tristes, que nos deixa estressados, apreensivos, que possamos nessa noite refletir sobre a mensagem de Jesus, procurando cada vez mais aplicar, sentir, viver essa mensagem. Nos inspira nesse propósito e que essas energias do bem possam atingir corações que estejam precisando de ajuda, que estejam precisando de amparo, de afeto. Abençoa tantos corações que estão nesse momento precisando do amparo da espiritualidade, precisando do amparo das pessoas ao seu redor. Obrigada por tudo e que assim seja. Com certeza. Que assim seja. Ruth, eu vou desativar teu microfone, mas pronto. Aí quando você quiser falar, como você fez agora, é só ativar ele. Meus amigos, então, na reunião de hoje, então, antes da gente passar para a atividade de hoje, então estamos recebendo o Matheus, né, hoje. Matheus, seja muito bem-vindo. Nós já nos conhecemos, né, acho que movimento de juventude, e fico feliz de estar aqui conosco, também integrando. Fique à vontade para fazer perguntas. Hoje é a terceira reunião do ano, né? E não é isso, gente? Terceira reunião do ano, né? E nas primeiras reuniões, na primeira reunião, que está gravada, eu, inclusive vou mandar para você, nós explicamos um pouco sobre como funciona o NEP, né? O Estudo do Evangelho, como ele surgiu, um pouco da história do NEP e do NEP no Centro Espírita Francisco de Assis, como é que ele funciona, mas apesar de eu mandar para você o link desse vídeo, você fica também à vontade para perguntar. Você vai ver hoje que nós estamos chegando numa conclusão de um tema que nós iniciamos no ano passado, sobre as bodas de Caná, né? É uma passagem do Evangelho que Jesus transforma a água em vinho, e nós vamos iniciar hoje e vamos continuar na próxima reunião também, com esse fechamento moral, né, do tema. E na reunião passada nós abrimos um tema novo, que nós vamos continuar mais à frente, que é a expulsão dos vendedores do templo, né? Uma passagem cheia de discussões muito interessantes. Então tem muita coisa legal para vir nesse ano, no porvir aí que nos aguarda. E vocês, companheiros que estão chegando, já já a Lili deve entrar também, a Liana, e fiquem bastante à vontade, né,
para acompanhar, para nos perguntar, para nos questionar, né? Esse estudo do NEP é um estudo que a gente brinca que ele tem data para iniciar, mas não tem data para terminar, e também não é um estudo fechado, a gente está sempre recebendo pessoas, porque o evangelho, a gente entende que o evangelho, apesar de contar uma história que tem início, meio e fim, qualquer passagem do evangelho, qualquer versículo, na verdade, né, Antônia? Qualquer versículo é um universo à parte. Então, e hoje vai ser muito especial, eu estava conversando com o Antônio, que essa passagem das bodas de Caná, ela é essencial para todo o evangelho, né? Para abrir esse estudo, né, do ensinamento de Jesus. É aqui que iniciou a missão do Cristo, né? E então, a gente vai perceber que essa passagem tem muito a nos falar sobre o porvir do nosso estudo. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Antônio. Eu vou colocar aqui na tela o material que ele me enviou, viu, Antônio? E aí eu vou ficar passando aqui, né? Fique à vontade, meu amigo. A palavra está com você. Ok. Então, meu boa noite a todos. Eu gostaria, antes de... Vocês estão me ouvindo bem? Estou. Sim. Eu gostaria, antes de fazer assim uma justificativa para o grupo, o material, na realidade, que se tem de todos esses versículos é muito material, e eu tive que fazer uma condensação muito grande de todo ele, porque na nossa metodologia a gente sempre estudou versículo por versículo, né, e não os textos como um todo. Então isso gerou muito material. E por se tratar, como disse o Ismael, do início do messianato de Jesus e toda a significação que isso tem e o desenrolar que vai ter para frente dos demais estudos, nós propusemos que fizéssemos em duas partes. Uma que vai preparar realmente a interpretação. E por que que ela é importante? Ela é importante para todos os estudantes do NEP, e ela é importante para a interpretação da passagem, que com o desenrolar, nós vamos ver por que que optamos em fazer dessa forma, para poder dar uma abertura da profundidade que é o estudo do Evangelho dentro desta metodologia, não é? Ela tem muita leitura nesse primeiro, esse momento de hoje é um momento de muita leitura, portanto eu vou pedir assim que vocês raspem os porões da caridade, da tolerância, tá certo? Para que a gente possa, mas é muito importante, vocês vão ver, para a fundamentação do que vai vir para frente, né? Então nós vamos ter um bom material, e esse material é só para hoje, né? A semana que vem a gente vai entrar na passagem propriamente dita, né? E aí a gente vai entender por que que essa base ela é importante para os estudos que virão, tá certo? Fiquem à vontade aí para interromper, para participar, para agregar, para corrigir, não é? Então nós vamos aqui transmitir apenas essa experiência, ok? Então nós temos aí, podemos começar a passagem, não é? Que seria interessante sempre a gente ler de uma forma corrente aí para memorizar, não é? Quem que poderia ler para a gente? Posso ler. No primeiro dia, houve bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus Aproxima o estava microfone lá. contigo. No primeiro dia, Terceiro houve dia. bodas. No terceiro dia, porque tem o grave em cima. Desculpa. No terceiro dia, houve bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Foram convidados também Jesus e os seus discípulos para as bodas. Tendo faltado vinho, diz a mãe de Jesus para ele: eles não têm vinho. Jesus lhe diz: mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Diz a mãe dele aos servidores: fazei o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, postas para a purificação dos judeus,
contendo cada qual 2 ou 3 metretas. Dá para subir um pouquinho? Tem como subir um pouquinho? Porque eu não estou enxergando. No celular fica em cima dos ícones. Pior que não dá, viu, Ruth? Não, mas deu certo agora. Jesus diz a mãe dele aos servidores: fazei o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedras postas para a purificação dos judeus, contendo cada qual 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Eu não consigo ler essas últimas porque fica em cima dos ícones aqui do celular. Antônio Carlos, eu posso ajudar rapidinho ela? Pode. Pronto. Deixa eu ver. Encher as talhas de água. E encheram as talhas até a borda. 2,8. E ele lhes diz: agora tirai o líquido e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. 2,9. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde era, mas os servidores que haviam tirado a água sabiam. O mestre de cerimônias chama o noivo. 2,10. E lhe diz: todo homem põe primeiro o bom vinho e, quando estão embriagados, serve o inferior. Tu conservastes o bom vinho até agora. 2,11. Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná de Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. 2,12. Depois disso, desceram para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali permaneceram não muitos dias. O Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Ok. Então, esse é o texto, né, que nós estamos estudando e do qual nós faremos a conclusão moral dele na semana que vem. Mas é importante nós falarmos alguma coisa. Esse evangelho é o evangelho de João. Alguns comentaristas falam que o evangelho de João, ele difere totalmente dos outros, quase entre 80% e 90% que existe nele não existe nos outros, não é? O evangelho de João é um evangelho conhecido como o evangelho dos símbolos, não é? É o evangelho que apresenta Jesus como o Messias mesmo. Ele mostra Jesus com toda a sua pujança, digamos assim. Isso torna o evangelho de João um evangelho muito especial, não é? E nós trouxemos aqui algo que João diz e depois um comentário que Amélia Rodrigues faz e que Canuto de Abreu, advogado e médico, homem extremamente culto em línguas, que deixou um legado histórico para nós muito grande, tá certo? Que nos trouxe a respeito do Evangelho de João. Então, algo que João nos fala, podemos passar para o próximo. Olha o que ele nos diz. Isso está lá no Evangelho de João, tá certo? Isso aqui, no último capítulo do Evangelho de João. Então, o que é que ele diz? Este, se referindo a ele, é o discípulo que testemunha a respeito disso e que escreveu essas coisas. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus realizou que, se fossem escritas uma por uma, nem mesmo, suponho, o mundo teria lugar para os livros escritos. Então, esse testemunho de João é fantástico. É o último versículo do Evangelho de João, não é? Então, ele aqui atesta que o que ele está falando é o que ele presenciou, é o que ele viu, é o que ele experienciou ao lado de Jesus, né? E ele fala que Jesus fez tanta coisa, mas tanta coisa, que se fosse escrever, não teria lugar no mundo para tantos livros, né? Então, essa já é uma colocação muito interessante desse último capítulo do Evangelho de João. E a Amélia Rodrigues vai nos falar uma coisa muito interessante sobre o Evangelho de João no próximo slide, que alguém poderia ler. Eu posso. Vamos lá. O Evangelho de João, igualmente redigido em grego, é chamado espiritual,
merecendo de Orígenes, o pai da Igreja do século III, o seguinte comentário: ousamos proclamar que a flor de todas as Escrituras é o Evangelho dado por João. Não lhe pode perceber o sentido quem não tenha repousado no coração de Jesus ou não tenha recebido de Jesus Maria como mãe. Amélia Rodrigues. Olha que frase de Orígenes, né? Olha que frase dele, né? Esse pai da igreja do século III. Então, ele diz assim que o Evangelho de João é um primor tão grande que ninguém pode entender o Evangelho, só pode entender o Evangelho de João quem encostou a cabeça no seu coração, fazendo referência a João estar deitado no peito de Jesus, né? E quem não recebeu Maria como mãe de Jesus pelo próprio Cristo, né? Então, é uma colocação assim, extremamente respeitosa de Orígenes a respeito do Evangelho de João, que Amélia Rodrigues nos resgata, né, no livro Há Flores no Caminho, da psicografia de Divaldo Franco. E o nosso Canuto de Abreu também vai falar algo extremamente interessante sobre o Evangelho de João. Quem poderia ler? Israel? Você pode ler, amigo? Posso ler? O quarto evangelho é, portanto, não pura e simples reprodução ou sequer resumo comentado de um evangelho oral, mas depoimento pessoal de uma testemunha de ciência própria. A narrativa sincera, fiel, original, uma testemunha presencial que desde o começo do evangelho viu com os próprios olhos, ouviu com os próprios ouvidos. E continua. Pode continuar, tem mais outra parte. É uma obra calcada não só no testemunho ocular, auditivo e tátil de um homem que foi companheiro de Jesus. É a expressão singular, absolutamente ímpar do que o discípulo amado viu, ouviu, tocou, sentiu e entendeu como homem, usando os sentidos naturais e como médium, empregando o sexto sentido. Então, isso é a colocação, vocês vejam que profundo também, do doutor Canuto de Abreu, desta obra aqui. Essa obra aqui não é nem mais editada, eu creio, o Evangelho por Fora. Está dando para ler o título aí? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Sim, dá para ver. Eu tenho essa obra aí. Abreu, que todo mundo deveria ler, que é extremamente interessante, tá certo? Muito interessante essa obra, que nos fazem referência aqui ao Evangelho de João, nos mostrando a importância desse Evangelho de João, não é? Como esse Evangelho ele tem as suas riquezas, as suas particularidades, não é? E é muito importante. E nós estamos começando o ano, não é? Exatamente o messianato com João, né? Exatamente com João, não é isso? E para que nós possamos avançar agora para entrar na preparação, nós temos que, para entender essa passagem, que para entender o NEP, partir de certas premissas. Se nós não partirmos de certas premissas para poder entender o que vem pela frente, vai ficar difícil entender. Por isso que, às vezes, nós nos confundimos na interpretação quando nós não levamos em consideração certas premissas. E no decorrer dessas premissas vai ficar claro, creio eu que no final, todo mundo entender por que ela é importante, por que nós optamos por trazê-las, não é? Então, a primeira premissa, ela fala sobre o povo hebreu. A primeira premissa que nós temos que ter em mente é que o povo hebreu é um dos grandes povos provindos por exílio de Capela. Nós temos que entender isso. Aí no cantinho abaixo aí direito, vocês estão vendo a foto de um livro e a foto de Emmanuel, que se refere a esse livro que todo estudante do NEP deveria ler e estudar, A Caminho da Luz. Esse é um livro para ser estudado. É a síntese histórica da evolução da humanidade, quase, está aqui, sabe? Então, tudo que nós vamos ver agora, a viagem que nós vamos fazer, passa por ele. Então, a primeira premissa, o povo hebreu é um dos grandes povos que vieram de Capela exilados aqui para a Terra. E o que é que isso tem a ver? Nós vamos caminhar um pouquinho, vamos lá.
Emmanuel nos fala nessa obra, como vocês muitos já devem saber, que nesse exílio vieram vários espíritos, milhões e milhões e milhões de espíritos para a Terra, que se dividiram em 4 grandes grupos. O grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia, não é? Mas eu não quero falar, eu quero convidar o grupo a fazer uma pequena viagem, uma pequena excursão por esta obra, principalmente no tocante ao povo hebreu. Por que no tocante ao povo hebreu? Porque o Evangelho nasceu no seio desse povo. Jesus nasceu no seio desse povo. Então, a partir dele, é nele que nós temos que mergulhar o nosso conhecimento e a nossa interpretação, né? Então, vamos partir para cá. Podemos seguir? Vamos partir, então, para essa viagem, né? Aí eu coloquei as 3 capas do A Caminho da Luz, né? Então, eu quero convidar o grupo a fazer uma pequena viagem e gostaria que vocês se sentissem à vontade para interromper, para questionar, mas é muito importante, porque o que nós vamos começar a mostrar aqui, que Emmanuel nos traz, é exatamente aquela chave que Kardec nos diz que o Espiritismo é para nós entendermos o Velho Testamento, para nós entendermos o Novo Testamento. O Espiritismo é aquela chave que faltava. E Emmanuel nos traz exatamente essa chave, ok? Podemos seguir, e agora eu vou pedir ajuda. Quem poderia ler? Eu posso ler. Viajando por A Caminho da Luz. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra. Quase todos os mundos que lhe são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra. Então, Emmanuel começa narrando, né, que existe essa constelação, tá certo, e que a distância dela da Terra, né? E o nome que se tem de Cocheiro e tudo se deve ao fato de que a União Astronômica Internacional fez uma reunião em 1930 e dividiu o céu em zonas. E cada zona dessa eles chamaram de constelação. E começaram a dar nomes em latim baseado na teoria grega, tá certo? Do livro do Cláudio Ptolomeu, que é o Almagesto, que dava isso. E aí o nome da constelação lá é Auriga, que quer dizer cocheiro. Auriga era o nome dado ao cocheiro que dominava, que guiava as quadrigas, né, gregas, né, romanas. Quadriga era aquela biga dirigida por 4 cavalos, né? Então, o Auriga é quem dirigia, tá certo? Nas guerras e tudo mais. Aí daí o nome de Auriga Cocheiro, tá certo? E nesse sistema, tá certo, existe lá um dos orbes, que é a capela, que é daí que Emmanuel está se referindo. Seguindo. Aí está, vocês estão vendo a foto da Terra, né? Aquele pontinho amarelo ali é capela, né? Que está essa distância, né? Que traduzindo aqui em quilômetros, quem duvidar pode contar, mas são 397 trilhões, 353 bilhões e 600 milhões de quilômetros da Terra. Aquela estrelinha que a gente está vendo ali, né? Essa distância, uma distância realmente astronômica que a gente pode imaginar, né? E é porque, do ponto de vista, falando com o pessoal que fala do interior do Ceará, é bem aí, tá certo? Porque existem constelações que estão a milhões de anos-luz. Quer dizer, é um número que não dá para a gente imaginar, tá certo? E do lado está uma foto, né, mostrando que Capela é um chamado sistema binário, né? Ele possui esses dois satélites, tá certo? E um desses orbezinhos daí foi onde houve essa revolução e tudo mais que nós vamos ver na frente, e esses espíritos que não acompanharam essa evolução vieram para a Terra. E aí nós vamos ver o que é que isso tem a ver com o nosso estudo. Podemos seguir.
Quem que poderia ler para a gente? Posso ler. Há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Então, o que é que Emmanuel está nos dizendo? Que um desses orbes atingiu um nível que a Terra está perto de atingir, e muitos espíritos não acompanharam aquela evolução, né? E por não acompanharem, eles foram degradados, eles foram exilados daquele orbe para um orbe primitivo. E esse orbe primitivo foi a Terra, né? Então, vocês imaginem o que é que isso deve ter significado. Nós vamos falar mais sobre isso, para a gente entender a mentalidade do povo hebreu, como arraigados a determinadas coisas, tá certo? Então, esses espíritos... Antônio, Ivina levantou a mãozinha, acho que ela quer fazer uma pergunta. Ou pois não? Quero. Resumozinho de 20 segundos, só para os simpatizantes. Eu fiquei um pouquinho em dúvida. São vários mundos, né, pelo que eu entendi. Isso. Vários mundos evolutivos. Isso. Ok. Só para saber se eu não estava indo em outra linha de raciocínio. É isso mesmo. Lá no sistema de capela existem vários orbes. Um dos orbes atingiu uma evolução, os espíritos não acompanharam e foram expulsos desse orbe, dos vários que existem naquele conglomerado. Né? Seguindo. Quem se candidata, por favor? Eu posso, vamos lá. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Então, aqui, Emmanuel nos fala aquilo que está dizendo. Esse grupo realmente não acompanhou e foi degradado. Há informações, né, que aqui na Terra, desde a Segunda Guerra Mundial, isso já começou a acontecer. E, Antônio, é importante observar também que, apesar deles não serem evoluídos, né, tão evoluídos quanto a sociedade daquele mundo, comparado com a Terra, eles eram evoluídos, né, principalmente no campo do intelecto, né? Muitíssimos. Se a gente lembrar aqui, tem em mente que eles vieram para a Terra há 12 mil anos atrás, portanto, há 8 mil anos de Cristo, que esses povos começaram a vir para a Terra. E a última leva de capelinos veio há 7 mil anos atrás. Então, chegaram aqui pegando o Homo sapiens, do Homo sapiens para o Homo sapiens sapiens, né? Então, era um povo realmente primitivo. E aí nós vamos entender toda a amargura no decorrer dos próximos slides. Seguindo. Quem, por favor? Vamos lá. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Ok, podemos seguir. Olha, foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmos. Então, Jesus,
recebeu essa quantidade de espíritos. Esses espíritos saíram de capela, ficaram num determinado orbe, e Jesus resolveu receber esses espíritos e propor para eles a reencarnação na Terra, para impulsionar a Terra que estava no estado primitivo, né? E para que eles também pudessem resgatar, se reharmonizar e retornar para o seu orbe, né? E isso aí vai ter uma influência muito interessante que vocês vão à frente. Podemos seguir. Quem, por favor? Irvina, você pode ler? Posso sim, ela só contextualizando um termo que eu achei diferente. Foi assim que Jesus, já fomos, pronto. Mostrou-lhes os campos imersos de luta, imensos de lutas que se desdobravam na terra, envolvendo-as no ralo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Então, nós podemos ter duas informações aqui muito interessantes. A primeira delas, as lágrimas santificadoras. Dá para a gente imaginar o que é, de repente, a gente sair da Terra agora com celular, com tablet, com computador, com tudo que nós temos, e, de repente, a gente ir para um mundo que nem fogo tem, onde se come carne crua, onde não tem celular, onde não tem nada, longe dos amigos, longe dos parentes, longe de tudo. Dá para imaginar como é que seria uma vida dessa, convivendo com pessoas de extrema grosseria, não é? Será que a gente consegue imaginar fazer um exercício desse, né? Então, isso daí é o que estava acontecendo com esse povo. E aí tem uma segunda informação que Emmanuel nos dá. Jesus, quando se reuniu com eles, ele disse, ele prometeu a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Então, a vinda do Messias que nós encontramos nos profetas, ela antecede os profetas. Olha que informação interessante. Essa vinda, isso vem do mundo espiritual. Então, esses espíritos já nasceram com isso dentro deles, com essa promessa feita dentro deles. Quando a gente começa a entender isso daqui, fica mais fácil para nós interpretarmos certas passagens do Velho Testamento quando nós chegarmos lá, né? Podemos seguir. Antônio, Pois não. E é por isso que existe um sentimento de expectativa muito grande nesses povos que você falou, e é algo bem compartilhado, não só entre os judeus, mas outras sociedades que tinham imbuídas nela esse sentimento de expectativa de que algo iria acontecer, né, de um reencontro com esse Messias, com esse Cristo. Isso a gente vê que em muitos povos, até os orientais também relatam há muitas coisas parecidas aí nesse ponto, né? Perfeito. Lá na frente fala exatamente sobre isso, tá certo? Podemos seguir. Então ele fala, olha, que aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios, da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido dos firmamentos distantes. E aí nós vemos na Bíblia o quê? A figura da queda do paraíso, da expulsão do paraíso em Gênesis. Então, a expulsão do paraíso em Gênesis vem, gente, daqui. Que paraíso é esse? Quando a gente lê Gênesis lá na Bíblia, que paraíso é aquele? É o paraíso, é capela de onde eles saíram. Então, essas reminiscências foram transmutadas na Bíblia como paraíso perdido, como a queda do anjo, e aí etc, e etc, etc. É importante nós fazermos essas ligações, porque fica bem interessante o entendimento disso depois, né? Podemos... Antônio, a Ivna também quer fazer outro questionamento. Pois não.
Na verdade, foi tão bem explicada essa última passagem dele que eu esqueci. Eu acho que ele já conseguiu explicar tudo. Porque o senhor já foi concatenando, né, essa ideia aqui com o trecho, então a dúvida que porventura tinha, ele acabou esclarecendo já no decorrer do texto. Obrigada, Ruth, pela atenção. Vocês me avisem, porque eu não estou vendo mãozinha nenhuma aqui não, sabe? Só acho que vocês é que estão vendo. Eu não vejo mãozinha nenhuma subir aqui não, sabe? É algo Certo, a bem Ruth tá de sutil que olho. aparece no cantinho. E eu achei bonito essa questão de Jesus estar recebendo esses povos, né? Jesus como governador espiritual da terra, acolhendo, né? O Adalberto faz um questionamento. Ele diz que ele pede desculpa, mas ele acha que isso é muito filosófico. Você pode falar, Adalberto? Eu acho Na que ele reunião passada ele disse que não pode falar, tá é sem só digitar. microfone, talvez. Pois então, digite aí. Só tirando uma dúvida rápida, enquanto ele está digitando, nesse meio tempo, Antônio, foi que surgiram aqueles espíritos que não conseguiram evoluir em revolta por ter ido para esse outro, ter saído do paraíso, aspas. Eu não entendi a sua pergunta. Porque, assim, você usou aquele versículo de sair do paraíso, do Éden, né? Sim. Falando em relação a esses espíritos que saíram e vieram à Terra, para um mundo completamente diferente do que eles viviam. Até aí tudo tranquilo. Mas, assim, pelo que eu entendi, posso ter entendido errado, algum desses espíritos não seguiram o que era lhes projetado diante do que lhe foi proposto. Será, caíram? Entendi correto dessa maneira? Nem todos foram... Isso. Tá. Nós vamos ver, quando a gente for ver o estabelecimento das alianças, aí nós vamos entender como é que isso se deu, principalmente entre os povos arianos. Sim, sim. Né? Sim, pronto, os arianos, justamente pela questão aí já liga um pouquinho a questão da importância da raça, a questão da separação, entendi, eu estou começando a... Enfim, pronto, ele colocou já a dúvida dele, o colega. Não posso crer como verdade única. Cadê? Deixa eu ver aqui. Onde é que está? Quem que pode ler para mim? Onde é que está o dele? Eu posso ler aqui, ó. Ele disse que não não posso crer como verdade única tais informações. Talvez, quando desencarnar, conheceria a verdade. Ok. É um direito que todos nós temos de realmente não crermos. Mas, como espíritas que nós somos, nós nos baseamos naquilo que os espíritos superiores trouxeram. Então, esse texto aqui é um texto exclusivamente do Emmanuel, não é? Então, nós estamos nos baseando exatamente nos textos do Emmanuel, embora todos nós tenhamos o direito de concordar ou de não concordar. Não é? Antônio Carlos, só corroborando um pouquinho, eu estou até meio nervosa nessa reunião, porque realmente é tudo novo para mim, eu sou um bebezinho recém-nascido, e o senhor já me conhece de outros trechos que a gente conversou, tem coisas, por exemplo, que a Bíblia, eu ficava com dúvidas, com incógnitas, e você vai um pouquinho na ciência também e não explica completamente, e aí foi aí que eu cheguei no Espiritismo linkando filosofia com ciência. Eu acho que é mais ou menos nessa linha que o colega deve estar indo, né? Não sei. Para mim também tem coisas que eu acho muito, assim, para aceitar, eu acho novo. Tanto que na hora que me chamaram para ler, eu estava vendo termos aqui para tentar concatenar a ideia mesmo e saber, poxa, é desse jeito? Não é? Estava assim, cheio de duvidazinhas. Até agora está tranquilo. Essa linha, né? O estudo. Outra que a gente tem que lembrar, gente, isso aqui é o resumo do prólogo, do apêndice, de não sei o que mais lá. Tá sim, certo? sim. Porque esse estudo mesmo ele é extremamente profundo. Só para vocês terem ideia, deduzo. Nós teríamos aí mais de 30 horas de trabalho. Nossa, deduzo. Então, deve ter dado um trabalho para condensar muito aqui. Condensado para poder facilitar o nosso entendimento do MEP. Eu agradeço até o Antônio, porque o esforço dele tem sido enorme em condensar. O Israel, Antônio, acho que quer falar algo também. Pois não? Não, na verdade é só reforçando, vamos dizer assim, essas dúvidas que a gente tem.
E até o motivo dessa explanação aí tão rica pelo Antônio, vamos dizer assim, dentro dessas obras complementares que a gente fala, não que a doutrina em si tenha por complementar, mas que a gente tenha que compreender, mesmo que a postura dela é evolucionista. Então, vamos dizer assim, cabe a gente entender pela razão, pela ciência, pela filosofia ali, dentro desses aspectos que a gente usa como ferramenta para compreender esses materiais que a gente vai ver dentro dos dicionários, né? Então, não é uma postura de convencimento, é de análise que cada um, vamos dizer assim, que ela deve ser fomentada, né, dentro de cada um, através da razão em si, né? Então, são esses instrumentos maiores. Porque quando a gente não está familiarizado com muitos termos, muitas obras, a gente olha assim, a princípio, é difícil entender porque a gente pegou, vamos dizer assim, uma parte no caminho andando, né? Mas se a gente voltar com o tempo, com a paciência, a gente vai entendendo. Por isso, o Antônio faz uso dessas obras aí, de Amélia, que ele citou, Canuto Abreu, e agora de Emmanuel, através do Caminho da Luz. Câmbio. Obrigado, Zé. É isso daí mesmo. E nós achamos mais importante colocar isso daqui, porque vai basear todo para frente do NEP, todo o estudo da frente, sabe? Mas vamos seguir. Então ele diz que por muitos séculos, né, aqueles espíritos não veriam a suave luz de capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia, não é? E aí, seguindo, eles dizem o quê? Que aquelas almas aflitas e atormentadas, né, reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde haviam localizado as tribos e famílias primitivas descendentes dos primatas. Aqui nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Interessante nós vemos que na ordem dos primatas, né, o homem ele não proveio do macaco, né? Tanto o macaco como o homem, né, as novas descobertas, eles têm um antecessor comum, que por uma mutação biológica que não se sabe até hoje qual foi essa, surgiu o primata mesmo, os chimpanzés, os orangotangos, que são os que mais se aproximam do homem, e o Homo sapiens sapiens, né? Que segundo a ciência, a diferença entre eles é em torno de 1,4%. E segundo André Luiz, é de 0,5%. Que a ciência não consegue entender como é que uma diferença tão pouca até hoje consegue dar seres completamente diferentes como foram gerados. Mas isso é para quando a gente vai estudar a evolução, que é um assunto bem mais complexo, e não para cá, né? Seguindo. Um grande acontecimento se verificara no planeta, né? Que com essas entidades nasceram no óculos os ascendentes das raças brancas, porque nós tínhamos a raça amarela, nós tínhamos parte da vermelha e nós tínhamos a raça negra. Com a vinda desses espíritos foi que começou, pelas mutações genéticas, começou a surgir a raça branca, aqui na Terra, àquela época, não é? Podemos seguir. Então ele diz que aí vem aquilo que nós vamos começar a entrar naquele assunto que você falou, Ismael. Em sua maioria eles estabeleceram na Ásia, atravessaram lá o Istmo de Suez, foram para a África, região do Egito, né, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, né, de onde várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Aí ele coloca que, não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos. Ou seja, a raça ariana, quando nós vamos fazer aqui um estudo para pegar as guerras que houveram na Terra, nós vamos ver que os povos descendentes dos arianos foram os povos que mais guerrearam na Terra até hoje. A característica dos arianos que vieram desse orbe de Capela era a guerra, era o confronto, era o desentendimento, era a posse de terras, né? E eles trouxeram para cá essa tendência que já tinham. Quando nós fazemos esse estudo aqui sociológico, nós vemos que todas as guerras que ocorreram até hoje, e a gente coloca isso num gráfico, nós vamos ver que os povos descendentes dos arianos são os que mais guerrearam até hoje aqui na Terra, desde sua origem, né? Então, eles
foram os que mais falharam no compromisso com Cristo, mediante aquela reunião que houve no espaço antes deles encarnarem, né? Seguindo. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra nos dias que correm, contrariando a regra geral em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Ou seja, ainda existem capelinos aqui. Aqueles que atingiram, que recuperaram e conseguiram se reeducar, voltaram, como grande parte dos egípcios, não é? Grande parte dos egípcios, não é? E de outras raças dessas também, mas uma grande parte ainda continua aqui renitente no mal e ainda está aqui entre nós, inclusive podemos ser até alguns de nós, né? Não dá para afirmar isso, né? Podemos seguir. E aqui vem uma informação que Emmanuel nos dá, que ela é fundamental. As raças adâmicas por quê? Porque essas reminiscências desses espíritos que vieram, um dos troncos que vieram para a Terra gerou um clã que tinha um líder de nome Adão. Daí chamar toda aquela raça que vieram de raças adâmicas, tá certo? Que aí vem a história do Adão e Eva, que não está só no seio do judaísmo. Não está só no seio do judaísmo, né? Então, as raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. Olhem a informação interessante. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Essa informação de Emmanuel, até que ficassem arquivadas. Olha aí. Da Bíblia. Um ponto-chave, né, Antônio? Ponto-chave. Por isso que eu achei importante nós trazermos essas colocações, para que a gente possa enxergar o Velho Testamento com outros olhos. Com outros olhos, não é? E aí vai ficar mais fácil a interpretação. Tá? Podemos seguir. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, naquela reunião, no mundo espiritual, conforme Emmanuel nos esclarece, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo. Que promessas são essas? Quando você faz uma promessa, você faz uma aliança. Olha a questão da aliança aí. Que na interpretação da passagem nós vamos entender de onde que vem a questão da aliança, não é? Que, por sua vez, os fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Quem são os missionários e mensageiros do povo hebreu? Profetas. Os profetas. No povo hebreu são os profetas, tá? Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Aí nós entendemos muitas colocações que nós vemos nos profetas da Bíblia, nos salmos, nos cânticos. Vem daí, vem dessas promessas feitas, tá certo, pelo Cristo, quando recebeu esses espíritos antes de reencarnarem no seio da terra, no seio das raças primitivas, não é? Podemos seguir. E aí, onde ele fala agora, eu vou só ler o final, aquilo que você estava perguntando, apontando, Ismael, né? Que na China nós vemos questões sobre vinda do Messias, sobre vinda de um Salvador, na Pérsia, na Índia, em todas as regiões. Inclusive, essa era uma das indagações que Freud fazia, né? Como é que povos que não se conversavam, que não se viam, que não se comunicavam, podem ter um tronco comum de cultura, um tronco comum de lendas? Freud tem uma obra muito interessante em que ele questiona isso, né? E aí, por fim, ele diz, né, que o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou
deu-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição, aquilo que você falou, Ismael, iluminava o espírito divinatório das massas populares. Então, essa secreta intuição está na cultura do povo hebreu. Em muitos textos, em muitos costumes, em muitos hábitos, tá, do povo hebreu está essa secreta intuição. Aí, quando a gente vê essa chave, fica mais fácil nós interpretarmos determinadas passagens do Velho Testamento, né? Podemos seguir? E agora ele vai dizer claramente, né, que dos espíritos degradados da terra foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade da vida, né? Então, os hebreus eram essa raça muito homogênea. No próprio orbe que eles habitavam em Capela, eles já tinham fortemente a crença num Deus único. E essa crença eles trouxeram para cá. O problema do povo hebreu que era realmente um povo extremamente orgulhoso, mas tinha uma grande vantagem. É um espalhava muito, se espalhava e contagiou, né? Diferente dos hindus. Os hindus se fecharam em castas. Os arianos partiram para a guerra. Grande parte dos egípcios voltaram para o orbe. E os orgulhosos hebreus se espalharam, né? Então, eram muito fortes na questão do monoteísmo, muito fortes na crença em Deus, mas era um povo extremamente orgulhoso. E foi no seio desse povo que Jesus veio, não é? Antônio, e Emmanuel vai falar também na Caminho da Luz sobre essa questão do povo escolhido, né? Claro. E daí os hebreus, eles seriam escolhidos para essa missão, né? De comprovar a existência do Deus único, né? De contagiar as pessoas com esse exemplo de fé, né, do monoteísmo. Então, eles foram escolhidos nesse sentido, até porque Jesus realmente habitou, né, ele escolheu ser judeu. Por isso que se diz, né, que eles estão responsáveis pela primeira revelação de Deus aos homens. As duas principais... Israel levantou a mãozinha, amigo. Ok. As duas principais contribuições do povo hebreu para a humanidade são o monoteísmo e o decálogo. Aí se constitui a primeira revelação. Pois não, Israel? Não, é só completando nessa linha de raciocínio aí, para quem não está tão a par também, assim, para a gente entender essa questão de povo escolhido aí, não seria uma casta aí também dos eleitos, que eu falo assim, porque a missão era para todos, vamos dizer assim, o habitante da terra, né? Era o povo escolhido, na verdade, para dar esse passo além daquele psiquismo da terra, para avançar nesse entendimento desse indivíduo, vamos dizer assim, desse princípio itinerante, vamos dizer assim, que é o espírito, né, dentro da sua caminhada evolutiva, que estava pronto a começar a amadurecer, entrando nessa fase de maioridade, né, de compreensão. Talvez aí a gente entender, vamos dizer assim, quão profundo e filosófico é o evangelista João, na verdade, quando ele traz, vamos dizer assim, essas reminiscências também que ele tem do passado, que talvez, vamos dizer assim, nessa passagem, podendo ser até uma parábola ou não, como os outros não acentuam e não comentam ela, talvez não dão tanta significância, na verdade, João, ele tem isso forte dentro dele, dentro do Cristo como Messias, e essa reminiscência do projeto dele que ele tinha na missão dele na Terra, né? Aquele menino jovem, com o apóstolo mais novo, né? Dos apóstolos mais novos do Cristo ali, imagine você com 16 anos de idade, você tendo esse entendimento, vamos dizer assim, essas reminiscências da psique, vendo no Cristo aquele o Messias, né? O Filho de Deus escolhido,
trazer essa boa nova na Terra, né? Então, daí ele já começa a ter essa visualização e trazendo dentro dessa parábola aí, né? Se a gente for estudar, assim, as peculiaridades dela, até não vou me adiantar aqui, deixar para a hora que chegar, e nem sei se vai chegar também, porque se a gente ver ainda essa parábola, vai mais tempo ainda aí, se a gente ficar discorrendo muito. Vai lá, Antônio. Vamos lá? Vai, mas certamente eu já falei para vocês que a gente não vai terminar hoje, a gente vai continuar. E talvez, Antônio, se você quiser, a gente embala uma terceira reunião seguida também, não tem problema. É Eu não como a sei gente se, não falava, sei né? se o pessoal aguenta, não sei se vão Mas vai achar ficando, enfadonho demais. Aguenta. vai Porque ficando se você for... cada vez vai fazendo mais sentido. Por exemplo, agora a gente está vendo as peças do quebra-cabeça se encaixando, mas na frente a gente vai ver mais ainda. Mas quando você falava aí, eu estava observando esse texto e percebendo o quão é verdade essa força do povo hebreu, e basta a gente olhar um pouco para a história deles, né? E até entender hoje que como eles resistem nas suas tradições, né? Resistiram muitas perseguições, foram escravizados, foram perseguidos em guerras, e mantiveram essa unidade, como o Antônio falou também, se espalhavam, tinham essa capacidade de, apesar de espalhados, manter uma unidade, manter a tradição viva. Enquanto, aí eu estava pensando aqui nos grandes impérios da humanidade, eles não resistiram, né? Você vê o Império Romano, ruiu, né? Você pensar nos grandes impérios no mundo inteiro, esses chegaram ao seu fim. Já a civilização hebraica é uma das que realmente resistiu. Outras civilizações, não, mas porque se mantiveram nessa fraternidade, nessa unidade, mesmo que com suas dificuldades, a gente vai ver, né? Acho que eu estou dando spoiler aí dos próximos Não, slides. tá tranquilo. É porque Porque não dá para colocar tudo aí, porque eu te falei, esse estudo que Emmanuel faz, ele não está no caminho da luz. Ele faz uma tríade com a obra Emmanuel, faz uma tríade com o Consolador, e nós pegamos o estudo do nosso irmão lá no Roma e o Evangelho, sabe? Então, são informações preciosíssimas que nós temos nessas obras falando sobre esse tema, não é? Nós podemos seguir. Então, ele disse que, estudando essa trajetória do povo israelita, verifica-se, olha que importante, outra informação, que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo hebreu. E que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Eminentes espiritualistas franceses, nesses últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. Então, a simbologia é tão grande dentro lá, que os maiores sábios franceses tentaram interpretar, chegaram a interpretar certas coisas, mas ficaram muito aquém daquilo, de toda a simbologia, de todo o significado que a obra, né, do povo israelita, do povo judeu tem, né? Então, o Antigo Testamento, ele é esse repositório. O Antigo Testamento, ele não pode ser visto de uma outra forma, né? Então, é um livro de simbologia dos grandes iniciados do povo judeu. E é a forma que nós temos que enxergar o Velho Testamento, né? Para que a gente possa interpretá-lo de uma maneira completamente diferente do que simplesmente a questão literal, né? Podemos seguir. E aí, é quando ele vai nos colocar que os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas. Toda a vida que vocês estão vendo esse símbolozinho lá embaixo, gente, a fonte dessa pesquisa é o A Caminho da Luz. É só vocês irem A Caminho da Luz, que esse trecho está lá. Então,
os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Daí a interpretação tem que existir de qualquer maneira, não é? Podemos ir. E aí ele vem nos dizer, né, que mediante toda essa feição esfingética, né, que existe, etc, 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 tá certo? Isso, esses cânticos de amor e esperança atravessaram todo esse tempo, né? E aí vem a frase interessante, que ele diz que é por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Outra informação chave que Emmanuel nos dá. A par do Evangelho, você tem o Velho Testamento, e lá na frente ele vai dizer algo muito interessante ligando as duas coisas. Então ele diz que existe uma perfeita conexão que reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Ruth? Sim, é uma coisa que a gente percebe quando vai estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita, que a gente vai percebendo essa costura, né, perfeita entre as três revelações, né, entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a codificação. Então, assim, tá tudo bem costuradinho, assim, tá tudo interligado. Né? Verdade. Podemos seguir? Israel? Não. Pode seguir aí. Eu ia falar alguma coisinha, mas deixa para frente. Podemos seguir? Então ele fala que agora que Moisés, né, com a expressão rude da sua palavra primitiva, ele recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir as sombras da terra, o seu voo divino para as luzes do céu. E se a gente for lembrar uma coisa muito interessante, que figuras nós temos no Tabor? Quem lembra? Elias, Moisés e Jesus, não é isso? Jesus. Moisés simboliza a lei. Elias, os profetas. Jesus, a verdade. Qual é o maior mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos neste mandamento. É a simbologia que o Tabor tem. Então, aquelas figuras que apareceram lá não apareceram à toa. Não é? Aquilo está a mostrar exatamente consubstanciando as duas leis, consubstanciando as duas informações que chegaram para a humanidade e estabelecendo o reino da verdade. Olha que interessante, né? A Irvina levantou a mãozinha. Pois não? Isso, só repetir, por gentileza, o significado das três figuras do Tabor. Nós temos, Moisés representava a lei, Sim. Os profetas, Jesus, a verdade. Aí eu fiz um link com a pergunta do sacerdote para Jesus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Tu vistes o que está escrito. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos, se resumem nessas leis. Né? Então, o Tabor ele simboliza exatamente a aliança, chamada Grande Aliança, que nós vamos ver lá na frente, onde Jesus resume que os profetas disseram que Moisés trouxe para a lei de amor. Tá? É como se Jesus ali rompesse com aquela tradição civil do passado e criasse a nova predisposição de amor para a humanidade. Ok, obrigada. Podemos seguir? E
terminando essa primeira premissa. Nós estamos na primeira premissa, que é o povo hebreu, tá certo? Que é descendente lá de Capela, onde Emmanuel vai nos dizer que a cada século renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus através do Salvador do mundo. Tabor, monte onde Jesus se reveste. Então, com esse trecho agora do Emmanuel, a gente termina pequenos apontamentos dessa primeira premissa. Então, essa primeira premissa nós julgamos que é uma premissa importante para nós entendermos tudo que vem na frente. Vocês acham que foi interessante essa primeira premissa? Muito. Sim. E simples a linguagem, deu para entender mesmo sendo só simpatizante da doutrina, deu para entender. Né? E até os colegas ajudando, viu? Até o colega colocando aí a questão das premissas, o significado de Tabor, realmente quem não é da doutrina completamente, pelo menos se familiariza e se tiver alguma dúvida, consegue organizar as ideias melhor. O grupo tá bom. E até para servir de instrumento, vamos dizer assim, para essa análise mais filosófica, vamos dizer assim, dentro dessa perspectiva do espiritual ali, né? Porque quando a gente está, assim, com esses elementos aí, a gente vai conseguir entender ali, quando entra dentro da parábola ali, da passagem, vamos dizer assim, o momento que Jesus chega na festa, né? Que festa que é essa aliança? Então, a gente já transcende para esse lado filosófico. E olha que é o profeta, vamos dizer assim, que é o evangelista, que se baseia dentro da síntese do que é mais filosófico dentro do evangelho, que é João. Então, ele não está trazendo simplesmente a passagem das bodas. Então, quando a gente vai estudar esses elementos aí e entender por que o homem traz o bom vinho, né, primeiro, né, e deixa o último. Então, a gente pode costurar essas ideias, sendo essas ideias humanas também, desse princípio de caminhada na evolução espiritual dele, como as leis, né, ainda, e os profetas. E Jesus vem com essa verdade, sendo essa boa nova aí, esse vinho puro, né, do divino. Porque não é à toa que no início do messianato dele, ele faz referências ao vinho, e no final, lá na última ceia, lá também, ele tem a referência lá que ele fala, pois isto é meu sangue de aliança, derramado em benefício de muitos, mas para a remissão dos pecados. Ó, Netflix, vai spoiler isso aí também, ó. Perfeito, Israel. Perfeito, Israel. Muito bom. Por isso que eu gosto da sintonia. Isso aí tá lá na frente, viu? Exato. Então, quando a gente pega todos esses elementos, a gente faz essa cultura filosófica e a gente viaja, navega nesses mares do entendimento, né? Que, além do temporal, aquele exemplo que ele traz para aquela comunidade, daquela passagem, ele também tem essa questão do filosófico, do espiritual, que tudo que abrange os ensinamentos do Cristo, ele navega por essas duas vertentes. Até porque a gente não deixa de ser materializado numa experiência carnal, mas no espírito, né? Uma essência espiritual que está vivenciando simplesmente uma experiência dentro da matéria. Então, nós, por si só, já somos essas duas vertentes, vamos dizer assim, da matéria e espírito. Então, nesse entendimento aí, né? Viu? Perfeito. Vamos lá. Segunda premissa, se me falha a memória. Então, nós vimos a primeira premissa. A segunda premissa, qual é? Para nós entendermos a passagem, entendermos tudo que vem pela frente. Se trata de casamento e aliança no povo hebreu. Então, em toda a Bíblia, ou em toda a tradição hebraica, o casamento, ele é o símbolo da união do ser humano numa aliança com Deus. Deus, ele, né? Deus é o noivo e a humanidade a sua amada e procurada noiva. Isso em toda a tradição do povo hebreu. Tá? Se nós formos pegar todos os profetas, nós formos pegar a Bíblia, nós vamos ver isso. Nós trouxemos alguns exemplos aqui, porque são muitos, né? Para consubstanciar. Então, essa é a segunda premissa. Então, sempre que nós pensarmos na aliança, no casamento, nós temos que pensar que para o povo hebreu, o noivo era Deus. Depois da vinda de Jesus, nós vamos ver uma transformação muito interessante, né? E que a noiva era a humanidade
ou muitas das vezes a humanidade representada na terra onde eles habitavam. Vocês vão ver muitas vezes que a referência faz a terra. E aí nós vamos lá na Gênese, do pó viestes, para o pó voltarás. Então, o homem é o pó da terra. Então, a aliança com a terra é a aliança com o homem. E aí a gente vai ampliando este conhecimento, né? E lembrando que em hebraico terra é Adamá. A gente fala Adam, Adamá. Adam também como sendo homem, né? Também sinônimo de homem. Perfeito. Ou primeiro homem. Então, Adamá seria esse arquétipo humano dentro da mão e a raça adâmica também. Perfeito, Israel. Para acrescentar uma outra informação rapidinho, Antônio, falar de aliança, existe um contexto também histórico, geográfico. Na época, principalmente, da antiguidade, era a época da aliança entre os povos, né, para você se expandir, ou para ter algum acordo de comércio. E por muito tempo até essas alianças aconteciam como? Através do casamento entre membros da corte dos dois povos. Quer dizer, existe esse conceito bem abrangente. Aliança significa isso, né? E essa aliança que a gente está estudando hoje é uma aliança muito especial, que não é simplesmente a aliança entre dois povos para poder ou um tratado de paz, ou para poder comercializar ali produtos. Não, é uma aliança entre, simbolicamente, o ser humano, né, e Deus, né, o Criador. Então, é uma aliança profunda. Isso é tão simbólico que, se nós formos analisar, grosso modo, a Bíblia, no próximo slide, nós vamos ver que a Bíblia, basicamente, ela começa com o casamento, Adão e Eva, e termina com outro, que é a boda do coveiro, né, Apocalipse. Então, na Gênesis, começa com Adão e Eva, embora não seja aquele casamento formal, né, com festa e tudo, que eram, teoricamente, lá, né, os dois seres, e termina com as bodas do Cordeiro em Apocalipse, a Bíblia inteira, né? Quer dizer, isso não está lá à toa, né? Então, a gente vê o significado, realmente, que isso tem para aquele povo, né? E aí, falando em aliança, nós vamos ver grandes alianças que foram formadas assim na Bíblia, só para efeito de informação, que é importante. Vamos lá. Então, nós temos a aliança da criação, que é lá com Adão e Eva, nós temos a aliança com Noé, e aí tem as referências nos livros do Velho Testamento, tá certo? Tem a aliança com Abraão, aliança com Moisés e Israel, aliança com Davi e a grande aliança, não é? E se a gente for pegar assim rapidamente e passar por eles, a gente pode passar isso de uma forma mais rápida, só para chegar na aliança de Moisés com Israel, né? Então, aqui é o trecho da Gênese, tá certo? Mostrando essa aliança, e uma coisa interessante para a gente só ver aqui. Então, Deus falou assim para Noé e a seus filhos: eis que estabeleço minha aliança convosco e os vossos descendentes depois de vós, né? E com todos os seres animados que estão convosco, aves animadas lá, estabeleço minha aliança convosco. E aí ele diz o seguinte: toda aliança, ela é precedida, ela é sucedida de um acordo. Qual é o acordo? Olha, não vai ter mais dilúvio, tá certo? E também por um sinal. Aquele sinal era um sinal dado para que o povo, vendo o sinal, lembrasse da aliança, né? Então, nós vemos constantemente essa temática na Bíblia toda. Na interpretação da Bíblia, nós vemos isso. E ele diz, eis o sinal da aliança. Quais são os dois sinais? Primeiro, não vai mais ser dilúvio. Segundo, é o que ele fala, que vai colocar um arco na nuvem ligando a terra ao céu, que era o arco-íris, né? E aí o arco-íris tem toda uma interpretação quando a gente for fazer, se a gente fosse fazer a interpretação conforme o NEP, tá certo? E ele fala, e ele se tornará um sinal da aliança entre mim e a terra. Então nós vemos esse trecho diretamente tirado na Gênese. Nós estamos trazendo esses textos para fundamentarem a premissa. Tá? Para a gente entender como é que o Velho Testamento funciona. Pois não, Israel? Além da base e fundamentação para a aliança ali, simbólica, vamos assim, da circuncisão, né, do povo hebreu também. Que vai estar em Abraão, né?
Nós vamos chegar lá na frente. Está em Abraão. E o interessante até que a metáfora, a simbologia, Aqui não é ainda. que também a simbologia de aliança, vamos dizer assim, essa aliança com Deus é a união. Se a gente pegar uma aliança, vamos dizer assim, que é uma esfera, um círculo, você abrir, são 2 pontos diferentes. É a integração de 2 pontos. A aliança se tornando um ter integral, né? Um ser integral. Câmbio. Podemos seguir. Aí nós temos aqui a aliança com Abraão. Vamos logo para o próximo slide do Abraão. Aí onde ele diz, ó, que também estabelecerei minha aliança, vai ser uma aliança perpétua, darei a terra em que habitas, quer dizer, sempre essa condição de dar, de oferecer, que aí nós vamos ligar isso daí aos dotes do noivado, etc, lá na frente, tá certo? E aí onde ele coloca que a minha aliança, que será observada entre mim e vós, isto é, tua raça, depois de ti, todos os vossos machos serão circuncidados. Farei circuncidar a carne de vosso prepúcio, e este será o sinal da aliança entre mim e vós. Então nós vemos, já aqui com Abraão, tá certo, uma nova aliança sendo formada, e a questão do sinal e da circuncisão que o Israel falou agora há pouco. Então nós estamos trazendo trechos da Torá, trechos do Velho Testamento, para fundamentar a questão da aliança que existe lá como um costume lá no povo hebreu, tá? Podemos seguir. E aqui a aliança, e aqui uma coisa interessante de Moisés com Israel. Olhem, no 3º mês, como é que começa lá, João? 3º dia, né? 3º dia, né? Só a gente já está colocando. Depois da saída do país, do Egito, tá certo? Nós lembramos que Jesus havia saído do deserto, tá? Depois de João Batista, né? E a gente vai fazendo depois esse link, né? Naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai, partiram de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto. Israel acampou diante da montanha. Então Moisés subiu a Deus, e da montanha Yahvé o chamou e lhe disse: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. E aí ele começa a discorrer toda a questão da aliança firmada na Bíblia, Deus e o povo de Israel. E ele tem uma colocação interessante que ele fala, vamos lá? Se eu não posso. Pronto, é essa mesmo. Agora, olha o acordo. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade. Então, olha sempre a comparação terra, propriedade, homem, tá certo? Sempre existe essa ligação dos 3 elementos no Velho Testamento. Uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês, para mim, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Aí surgiu aquela grande questão da nação preferida, que tem todo um desdobramento depois, né? Então essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. E aí nós vemos aquele desenrolar que Moisés recebeu as tábuas da lei, né? Moisés passou 40 dias e 40 noites lá, né? Vamos lembrar os 40 dias no deserto de Jesus também, nossas ligações. Quando voltou, o povo havia se prostituído. Depois nós vamos explicar lá na frente o que é essa prostituição. Moisés quebrou as tábuas da lei. Depois Moisés pediu a Deus, né, segundo a Bíblia, que olha, dê um jeito, não vamos acabar com esse povo e tal. E Jesus pediu que Moisés pegasse 2 pedaços de pedra, subisse novamente e novamente reescreveu as leis. São coisas que pouca gente sabe, pouca gente se detém no que essa fenomenologia quer dizer. Então vamos seguir. E aí ele vem a aliança com Davi, podemos passar, que depois nós podemos ler, e a chamada grande aliança. Aí, Israel, depois tomou um cálice e, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados.
Eu vos digo desde agora, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco beberei o vinho novo do reino, no reino do meu Pai. Aquela referência que agora há pouco Israel se falou. Então nós vemos aí a questão do sangue da aliança. Por que o sangue da aliança? O sangue do Cordeiro. Porque cada um desses profetas, cada um desses patriarcas passados, depois da firmada a aliança, sacrificavam um cordeiro para selar a aliança. Né? Então, a grande aliança aqui de Jesus, ela tem uma conotação diferente. Por que a conotação diferente? Porque o noivo está consubstanciado no próprio Cristo. O que é que ele diz? Eu e o Pai somos um. Então, se Deus é um noivo, Jesus era um noivo naquela ocasião. O que é que João diz? Quando Jesus sai lá do deserto, ele, não lembro não que a gente viu lá, ele é o noivo e eu sou o amigo do noivo. Vocês estão notando a ligação que existe, né, dentro da concepção hebraica, né, que muda completamente a interpretação, tá certo? Então essa é a grande aliança, né, onde Jesus, ele personifica, tá certo, a vontade do próprio Deus na terra, tá certo? E aí firma conosco, tá certo, esse convite, é um convite, né, que depois lá na frente nós vamos ver se já estamos casados ou não estamos casados, né? Ó, faltam 5 minutos, vamos ver se dá para ver alguma... Pode Só passar. Lembrando também um elemento que a gente passou lá, que eu ia comentar, acabei deixando, até que começa lá no terceiro dia, o 3, como essa simbologia também, sim, da maturidade em si, né? Vamos dizer assim, dentro que o número tem a sua simbologia, né? E dentro também como criação, porque quando o casamento é essa união, esse momento da maturidade em si, onde 2 seres se juntam e formam um terceiro, né? Então seria maturidade também no ponto de vista espiritual, que Jesus vem no terceiro dia, quando a humanidade estava com essa maturidade espiritual para esse novo entendimento, vamos dizer assim. E ali ele fala e aponta esse arcabouço aí da nossa trajetória aí nesse período de... Verdade. E agora falando no casamento, no noivado, na aliança e os profetas, tem alguns trechos, nós vamos ler apenas um só, para que o nosso tempo já está chegando, que são trechos também tirados lá dos profetas, né? Podemos seguir. Um deles, Isaías, isso é 758 antes de Cristo. Porque o teu esposo será teu criador, e Yahvé dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é teu redentor. Ele se chama o Deus de toda a terra. Como uma esposa abandonada e acabrunhada, Yahvé te chamou como a mulher da sua mocidade. E aí nós fazemos a ligação completamente com os exilados da capela também, certo? Então, Isaías falando sobre a questão do noivo e dizendo que o noivo é Yahvé. Então, nós estamos aqui o quê? Fundamentando a segunda premissa. Mais um trecho importante. Pode passar... Não, pode passar outro. Esse, por exemplo. Oséias, 745 a.C. Processai vossa mãe, processai, porque ela não é minha esposa, e eu não sou seu esposo, que ela afaste do seu rosto as suas prostituições e de entre os seios seus adultérios. E aí nós vamos entender que muitas das vezes, quando se fala em adultério na Bíblia, não está se falando de traição conjugal homem e mulher, mas fazendo uma apologia a isso. Tá certo? Não é necessariamente homem e mulher, mas é fazendo uma apologia. Aí nós vamos lembrar o caso lá da mulher samaritana, não é? Lembram daquele diálogo de Jesus? Né? Uma beleza daquele diálogo é quando Jesus diz, fala sobre ela e Jesus fala, tu falaste bem, porque tu já foste casada 5 vezes e o marido que tu tens não é o teu. E qual é a resposta dela que nos surpreende? Vejo que tu és profeta. Então ela tinha cultura
das Escrituras. Por que Jesus falou aquilo? Porque Israel, Samaria, havia sido invadido por quem? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, e agora quem é que estava lá? Roma. Eram os pagãos em si, né? O culto a outros deuses, né? Então, rompimento dessa aliança. Seria o culto de outros deuses, esse rompimento da aliança. Isso. Porque prostituição e adultério seriam cultuar outros deuses, quando ele fala outros da comunidade. Deuses. Isso. As prostituições entre os seios, os amuletos utilizados como colar, tá certo? Não façais imagem nem nada, etc, 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 e vai, tá certo? E aí nós vemos, né? Isso aqui são só trechos, depois vocês podem pesquisar, existem aqui as referências para fundamentar. Pois não, Israel? Tem como botar um slide ali só para me ver uma passagem que passou de Clarão para você? Já não te chamarão abandonada, nem chamarão. É esse? É. Tua terra é desolação, antes será chamada, meu prazer está nela, e a tua terra desposada. Com efeito, Yahvé terá em ti e se declarará com a tua terra. Beleza, não? É que eu fiz uma análise só de flash, assim, que a hora que você passou o slide ali, que eu não tinha visto os slides em si, né? E quando ele fala assim, já não te chamarão abandonada, também, vamos dizer assim, quando a raça adâmica é transmigrada, né? Não estava abandonada, vamos dizer assim, aquela comunidade em si, né? Como essa noiva abandonada em si, né? Que ela vem, ela teria essa missão no nosso planeta de auxiliar aqueles que aqui estavam também. Eu estava querendo ler ela na íntegra para ver se dá para fazer essa costura, esse link nessa viagem. Porque tem uma coisa interessante, Israel. Desposar, gente, não é esposar. Quando o noivo desposava a noiva, o que ele dizia? Ele ia lá, firmava o noivado. Então, depois que firmou o noivado, ele está desposado dela, mas não está casado. Durante um ano, o amigo do noivo leva presentes e recados do noivo para a noiva e da noiva para o noivo, mas eles não podem se ver, mas eles estão desposados até o dia das bodas, até o dia do casamento. Então, esse costume dos hebreus é muito interessante nós entendermos nessas passagens também, né? Antônio Carlos, rapidinho, só uma sugestão de livro para dar uma olhada nessa cultura sobre o desposar e as bodas. Só pode colocar também naquele do nosso WhatsApp. Que aí nós já temos vários ali no site do NEP. Sim. Vários livros, que são os dicionários colocados, está certo lá. Fora aqueles dicionários, nós temos o dicionário bíblico Tyndale, nós temos o dicionário o Wycliffe, tá certo? Isso é muito bom. Nós temos você tem tudo aí, Antônio. Então, nós temos o Antônio Carlos, né? Temos vários dicionários aqui que a gente pode consultar. Existem vários e várias obras assim que falam sobre. Existe a história do povo hebreu de Flávio Josefo, tá certo? Muito interessante também. Existem os costumes lá os tempos de Jesus, de Joaquim Jeremias, tá certo? Existem várias obras assim bastante interessantes para isso. E a gente pode pular, para finalizar, para a terceira premissa. Pode passar. Aí tem os outros profetas falando sobre a esposa. Essa aqui de Salomão, Cântico Santo, é excelente, mas podemos passar para a terceira premissa, que com essa a gente termina. Olha essa frase do Emmanuel. A lei mosaica foi a precursora direta do Evangelho de Jesus. Essas três premissas, gente, são a base do nosso humilde entendimento para tudo que a gente vai viajar daí para frente, né? E o último já encerra, que é já entrando realmente na parábola, pode passar, aí acaba. E eu queria, assim, pedir a vocês, assim, como eu pedi no início, quero pedir novamente escusas, né? Por ter sido, assim, cansativo, por ter sido, assim, até certo ponto prolixo, mas eu entendo que essas premissas, elas são muito importantes para a viagem que a gente vai fazer.
eu acho que a partir delas muita coisa fica mais fácil de entender. Por isso que nós optamos em trazer, tá certo? Sai um pouco daquele dinamismo, fica muito assim no raciocínio, na leitura de muito texto, mas há momentos dentro desse estudo que a gente tem que queimar a pestana. Né? Senão não dá para a gente pesquisar tudo que tem que pesquisar para poder chegar a isso. Então eu peço assim, escusas mais uma vez, né? E na semana que vem a gente entra na interpretação da parábola propriamente dita. E a gente vai entender como vai ficar talvez mais fácil da gente começar a filosofar em torno da parábola, não é? A partir do que a gente viu. Né? Obrigado a todos. A gente que agradece. Antônia, Maravilhoso. a gente agradece demais, rapaz. Olha, você não precisa pedir desculpa, muito pelo contrário, a gente agradece esse presente. Não é isso, Ruth? Exatamente, exatamente. E só para dar também uma outra dica para a Irvina e os companheiros, a primeira coisa, fique tranquilo que está gravado tudo que tivemos hoje, então, se por acaso você quiser consultar algo, né, pode voltar lá no YouTube. Eu vi que você perguntou do vídeo da primeira reunião, né, eu coloquei lá no grupo agora, essa e a reunião anterior eu vou colocar agorinha. E como o Antônio falou, tem um site do NEP Brasil, eu também vou colocar lá no grupo agora, o link direto para uma lista de obras também interessantes. Ele mostrou algumas, ele mostrou só preciosidade aí, Antônia. Obras muito, assim, muito confiáveis que a gente pode consultar sem medo. E, assim, essa lista é muito grande, então não se assuste, como a gente fala, são obras de consulta, né? E às vezes obras enormes, assim, que a gente vai lá consultar, outras obras que vale a pena ler, para a gente ter um entendimento melhor da tradição hebraica, e como o Antônio falou, não tem como a gente não fazer essa viagem para compreender a passagem. Então, meus amigos... Lembra que o Evangelho é essa fonte inesgotável, né? Conhecimento, quanto mais bebe dela, mais a gente vai ter um bom entendimento. Sempre vamos ter onde tirar. Nunca vamos... É isso que o Israel está falando, é importante, porque sempre vamos ter o que aprender, não precisamos ter a ansiedade de concluir, compreender completamente. A gente está fazendo esse esforço há milênios, né, de compreensão do Evangelho. Então, Irvina e companheiros, todos nós, estamos nessa caminhada, todos somos aprendizes e estamos aqui para compartilhar juntos. Então, meus amigos, vamos fazer a prece ou alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vamos à nossa prece final. Semana que vem nós continuamos. Antônio já deu a deixa aí, nós vamos entrar na passagem para fazer o fechamento moral. Então, quem quer fazer nossa prece final para a gente encerrar hoje? Eu faço. Pronto. Então, meus irmãos, meus amigos, nesse momento vamos elevar o nosso pensamento. Está abaixo, Ruth. Vamos, nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus, agradecer a oportunidade do encontro, do estudo dessa noite. Te agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos, através, né, do estudo trazido hoje, que ele nos permita compreender melhor, né, a tua vida entre nós, os teus exemplos, para que assim, Senhor, possamos com coragem colocá-los
na nossa vida, no nosso cotidiano. Te pedimos, Senhor, pela humanidade em sofrimento. Te pedimos por todos aqueles necessitados do teu amor e da tua misericórdia. E te pedimos, querido amigo, fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, um abraço grande para todos. Um abraço, minha gente. Um Boa semana. abraço. Muito obrigada, gente. Um bom final de semana. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa noite. Obrigada. Até sexta. Tchau. Lembra de encerrar a gravação, Ismael. Certo.